Você confiaria a sua vida a alguém que trata tudo como brincadeira? Porque foi exatamente isso que eu fiz e quase morri. Literalmente. Tudo por causa de uma criança de 14 anos e de uma mãe que se recusa a enxergar a realidade. Essa história ainda me deixa tremendo. Semana passada, uma das amizades mais antigas que eu tinha acabou do nada. Não, isso já vinha se acumulando há anos. Nunca fui do tipo que desiste fácil das pessoas. Sempre acreditei que, com um pouco de paciência e apoio, qualquer um pode se tornar melhor. Talvez por isso eu tenha passado tanto tempo ao lado da Amanda, menos mesmo quando tudo dentro de mim gritava para eu ir embora. Eu conheci a Amanda há mais de uma década. Nos tornamos amigas no trabalho. Dessas que se encontram para tomar café depois do expediente, que trocam confidências, que sabem até o nome do crush antigo uma da outra. Ela era engraçada, inteligente e, apesar de carregar uma dureza no olhar, parecia uma mulher forte, tentando fazer o seu melhor num mundo que nunca foi fácil para ninguém. Quando ela engravidou, foi um choque. O pai do bebê, um cara com quem ela tinha tido um caso rápido, que desapareceu assim que soube da notícia. Amanda decidiu que criaria o filho sozinha. E eu decidi que estaria com ela nessa. Os primeiros anos foram difíceis. Ela não tinha rede de apoio, literalmente ninguém. A mãe dela havia morrido, o pai era ausente e os irmãos distantes demais emocionalmente para se importar. Então, eu me tornei a madrinha não oficial daquela criança. Comprei fraldas, ajudei com leite. Fiquei noites em claro quando ela tinha que trabalhar e não tinha com quem deixar o bebê. Mas aos poucos, algo começou a chamar minha atenção. O nome do menino era Enzo, desde pequeno. Ele era agitado, e não do tipo normal, que corre pela casa e faz bagunça de criança. Era mais intenso, mais destrutivo, mais imprevisível. Ele mordia outros bebês na creche, quebrava brinquedos em questão de minutos, tinha crises de raiva quando era contrariado. Mas Amanda sempre dizia: ele é só uma criança ativa. Eu era igualzinha. Eu engolia seco. Afinal, quem era eu para discutir com a mãe? O tempo passou, Enzo cresceu, mas o comportamento não mudou. Na verdade, piorou. Na escola, ele se envolvia em brigas, era suspenso por agredir colegas, por empurrar professores, e sempre que isso acontecia, Amanda dizia que era culpa da escola, dos professores, das outras crianças. Ela nunca olhava para dentro, nunca considerava que talvez houvesse algo errado. Comecei a insistir: amiga, você já pensou em levar o Enzo num psicólogo? Talvez ele tenha TDAH ou alguma coisa que precisa de acompanhamento. Você quer colocar meu filho como doente agora? Ela retrucava, com a voz cortante. Depois disso, aprendi a me calar, só que dentro de mim, algo crescia. Um sentimento estranho de impotência, de medo, até porque conviver com Enzo não era fácil. Ele me empurrava, gritava, jogava coisas, já chegou a trancar o cachorro dentro da máquina de lavar sem ligar, graças a Deus, mas só de lembrar me dá calafrios. Amanda viu como uma brincadeira sem noção. Eu vi um sinal de alerta. Ainda assim, continuei por perto, por apego, por lealdade, por medo de deixá-la sozinha, até que a semana passada aconteceu. Era uma tarde de sexta. Amanda me mandou mensagem dizendo que estava esgotada e que Enzo estava impossível em casa. Vamos sair para comer algo? Só nós três. Eu preciso espairecer. Eu aceitei. Marquei de busca Los às 19 horas. No caminho até o restaurante, tudo parecia normal. Amanda estava no banco da frente, Enzo atrás. O rádio tocava uma playlist qualquer e eu tentava puxar assunto, manter o clima leve. Foi então que aconteceu. Estávamos a cerca de 80 km/h, numa rodovia já escura, quando senti duas mãos tapando meus olhos. De repente, sem aviso, surpresa, o grito veio de trás. Tudo o que eu consegui fazer foi gritar e frear bruscamente. O carro deu uma leve derrapada, mas consegui controlar. Estacionei no acostamento, tremendo, com o coração disparado. Quando olhei para trás, Enzo estava rindo como se tivesse contado a melhor piada do mundo. Amanda, ela soltava uma risadinha nervosa e dizia: ele é doido mesmo, né? Não consegui rir. Eu estava em pânico.
Literalmente. Saiam do carro, minha voz saiu gelada. Ela regalou os olhos, surpresa. Você tá falando sério? Agora. Saíam? Eles desceram? Ainda sem entender. E eu fui embora, com as mãos tremendo no volante e as lágrimas se acumulando nos olhos. Pela primeira vez, eu senti medo real daquela criança. E pior ainda, da mãe que achava tudo isso normal. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei horas deitada, com o som do riso do Enzo ecoando na minha cabeça, como uma provocação. Não era só sobre o susto. Era sobre a sensação de que minha vida tinha sido tratada como uma piada. De que tudo o que eu havia feito por eles não tinha valor algum. No dia seguinte, Amanda me ligou. Primeiro, foi um pedido de desculpas ensaiado, como se ela estivesse repetindo algo que achava que eu queria ouvir. O Enzo exagerou. Eu sei, ele só queria brincar. Ele não entende o perigo ainda. Mas quando respondi com frieza, dizendo que aquilo não era brincadeira, que não dava mais, que era questão de segurança, ela mudou o tom. Para, né? Ele é só uma criança. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Amanda, ele poderia ter matado a gente. Você tá louca. Tá surtando. E tudo isso porque um menino quis fazer uma graça. Eu respirei fundo. Sabia que estava falando com uma muralha. Amanda, escuta uma coisa. Você precisa procurar ajuda profissional. Isso não é normal. Não é birra. Não é brincadeira. Ele precisa de acompanhamento. E se você não fizer isso, eu não volto. Eu não vou mais conviver com essa situação. Silêncio. Do outro lado da linha, só escutei a respiração dela. Até que veio a frase que destruiu o que restava da nossa amizade. Você está me abandonando. Igual todo mundo. Foi aí que caiu a ficha. Ela não queria ajuda, ela queria cumplicidade na negação, queria alguém que confirmasse a todo momento que estava tudo bem, mesmo quando o mundo gritava que não estava. E eu não podia mais ser essa pessoa. Nos dias que se seguiram, o afastamento se consolidou. Ela me bloqueou nas redes sociais, não respondeu mais minhas mensagens. Algumas amigas em comum me disseram que ela estava falando que eu era instável, exagerada, que tinha surtado por causa de uma brincadeira de menino. Uma até disse que Amanda tinha soltado, essa aí queria mandar no meu filho, sempre achou que sabia mais do que eu. Doeu, mas sabia o que doeu mais? O medo de que algo pior acontecesse. Com ela, com Enzo, com qualquer um ao redor deles. Comecei a repassar tudo na cabeça. Todos os sinais que eu ignorei. Todos os momentos em que ela escolheu rir, em vez de agir, quando ele arremessou um copo na cabeça da professora e ela disse, ela deve ter provocado, ou quando ele cortou o cabelo de outra criança com tesoura na creche e ela justificou com, foi só curiosidade. Toda criança faz isso. Mas não, Amanda. Nem toda criança tapa os olhos de quem está dirigindo a 80 por hora numa estrada movimentada. Passei semanas remoendo tudo, até que, um dia, recebi uma mensagem anônima no Instagram. Sem foto, sem nome. Apenas um texto. Você tinha razão. Mas ninguém vai dizer isso em voz alta. Ela só ouve quem a conforta. Foi como um soco no estômago. Eu não sabia quem tinha mandado. Mas ali havia verdade. Amanda não queria enxergar o problema. Ela queria que o mundo inteiro se ajustasse ao caos que ela fingia controlar. Mas a verdade tem um custo. E agora, com a distância, comecei a ver tudo com mais clareza. Eu estava presa em uma relação de amizade tóxica, onde meu papel era ser a que resolvia tudo, a que tapava os buracos emocionais, a que substituía um pai ausente e um sistema falho, mas nunca fui reconhecida por isso. Ao contrário, me tornei o alvo quando parei de ser útil. Um mês depois, soube por uma conhecida que Enzo foi suspenso da nova escola por agredir uma funcionária da cantina. A Amanda disse que foi provocação, que o menino agiu em defesa própria. Ciclo se repetindo. É fácil dizer que tudo isso poderia ter sido evitado, com uma conversa sincera, com empatia, com apoio, mas às vezes, nem o amor mais genuíno consegue atravessar a barreira da negação, e não existe empatia suficiente que justifique colocar a própria vida em risco. O que ninguém via menos, ou talvez ninguém queria ver, era que Amanda não era só uma mãe negligente, ela era, antes de tudo,
uma mulher ferida. Comecei a me lembrar de coisas que estavam ali o tempo todo, mas que eu ignorava. Das poucas vezes que ela falava sobre o próprio pai, por exemplo, um homem autoritário, violento, que a chamava de aberração quando ela tinha crises de ansiedade na adolescência. Da mãe alcoólatra, que a deixava sozinha por dias com os irmãos mais novos, enquanto desaparecia pelos bares da cidade. Uma infância marcada por gritos, castigos injustos e um sentimento constante de abandono. Talvez seja por isso que ela se recusava a ver qualquer problema no filho. Admitir que Enzo precisava de ajuda seria, de algum modo, reviver o trauma de ser chamada de defeituosa por quem deveria tê-la protegido. Seria confirmar, no fundo, que algo nela se repetia através do filho. Ela não queria ver, porque ver significava reviver. E reviver doía, mas negar, colocava todos ao redor dela em risco. 2 semanas depois da última notícia sobre Enzo, eu a encontrei por acaso. Estava no mercado, comprando itens aleatórios num dia qualquer, quando virei o corredor do setor de limpeza e dei de cara com ela. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram. E naquele instante, eu vi tudo: o cansaço, a culpa, a raiva, estava tudo ali. Amanda segurava uma sacola plástica com pão e suco. Parecia magra demais, abatida. Oi, foi tudo o que consegui dizer. Ela hesitou. Parecia querer fingir que não me viu, mas não conseguiu. Oi, respondeu, sem emoção. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que fala mais do que qualquer frase, até que ela suspirou fundo. Eu não vim aqui para brigar, disse, nem eu. Só achei que, talvez, você estivesse feliz por ter se livrado da gente. Amanda, não é isso. Foi sim. Você ficou aliviada. Finalmente se livrou da mulher louca e do filho problemático, né? Doía ouvir aquilo, porque parte dela acreditava nisso. Eu não me livrei. Eu me protegi. Você pode não entender agora, mas foi isso que eu fiz. Eu me protegi de algo que podia me destruir. E você também. Ela ficou em silêncio. Um silêncio que parecia conter anos de mágoas represadas. Ele tentou se jogar da varanda semana passada. Sussurrou. Meus olhos se arregalaram. O quê? Disse que ninguém gostava dele. Que eu só gritava. Que até você tinha desistido. Foi como levar um soco no estômago. Meu Deus, Amanda. Ele não pulou, mas ficou ali, em cima do parapeito. E eu entrei em pânico. Pela primeira vez, eu senti medo do que ele poderia fazer. E aí eu lembrei de você. E odiei você ainda mais por estar certa. Ela começou a chorar, no meio do mercado. As pessoas fingiam não ver. Eu não sei como ajudar ele. Não sei por onde começar. Nesse momento, percebi. Ela não precisava de julgamento. Ela precisava de coragem. Da coragem que eu mesma precisei para dizer, chega, começa aceitando que você não vai conseguir sozinha. Tudo bem, ela me olhou com os olhos inchados. Você acha que ainda tem jeito? Se você quiser mudar, sempre tem. Conversamos por meia hora no estacionamento. Ela disse que tinha marcado uma avaliação com um psiquiatra infantil, que estava em lista de espera por uma psicóloga que estava tentando, pela primeira vez, tentando de verdade. Ela não pediu desculpas, nem eu, mas havia ali um pedido silencioso de trégua. Não voltamos a ser amigas, não como antes, mas mantemos contato. À distância, e toda vez que ela me manda uma mensagem dizendo que Enzo está indo bem, que começou um tratamento, que fez um desenho novo e levou para o terapeuta, eu sinto que de alguma forma aquele coisa-acidente salvou mais do que a minha vida. O que ninguém nos ensina, e que talvez só aprendamos do pior jeito possível, é que existe um limite para o amor, um ponto em que o cuidado vira fardo e a empatia se transforma em exaustão. Não foi fácil aceitar que minha presença por anos sustentou uma estrutura que já estava paudere por dentro. Sim, eu ajudei Amanda em tudo. Dei meu tempo, minha energia, minha paciência, mas com o tempo percebi que ser apoio não significa ser muleta, e que continuar em certas relações menos, mesmo por amor, pode significar sacrificar a própria sanidade. Muita gente me perguntou:
Por que eu continuei por tanto tempo? Por que não cortei laços antes, quando os primeiros sinais vieram? A verdade é que a gente se acostuma com o caos disfarçado de rotina. Quando se está dentro do furacão, é difícil perceber que há calmaria do lado de fora. E eu também carregava culpa por querer sair, por pensar que, se eu fosse embora, Amanda ia desmoronar, que Enzo talvez ficasse ainda mais perdido. Mas sabe o que eu descobri? Que às vezes, sair é a única forma de mostrar que algo precisa mudar. Foi meu chega que fez Amanda, pela primeira vez, olhar para o próprio abismo. E isso não me faz heroína, só me torna humana. Meses se passaram desde o episódio na rodovia. Amanda está em acompanhamento psicológico. Enzo iniciou tratamento com um neurologista e está tomando a medicação adequada. Os surtos diminuíram. As crises de raiva, segundo ela, ainda acontecem menos, mas com menos intensidade. Ele começou a desenhar. Muito, expressa raiva e medo no papel. E também sonhos. Ela me mandou uma foto do último desenho. Ele e a mãe num parque, sorrindo. Foi a primeira vez que vi um desenho dele com sorrisos. Claro, não é um final feliz. Não existe final feliz quando o que está em jogo é saúde mental, trauma e relações familiares complexas. Mas existe progresso, e isso já é muito. Quanto a mim. Mudei muito depois disso tudo. Tornei meus limites mais claros. Aprendi a reconhecer quando estou dando demais. Aprendi a me retirar quando percebo que estou me afogando em nome de alguém. Aprendi a dizer não, sem culpa. E aprendi que, mesmo nas histórias mais difíceis, sempre há espaço para recomeços, menos ainda que solitários, ainda que silenciosos. Talvez você que está ouvindo essa história já tenha passado por algo parecido. Talvez você esteja nessa posição agora, tentando ajudar alguém que não quer ser ajudado, se perguntando se é egoísmo se afastar. Se dói tanto, por que que ainda estou aqui? Então, escuta com atenção o que vou dizer. Agora, você não é responsável pela cura de ninguém. Você pode amar, apoiar, oferecer sua mão, mas não pode carregar alguém que se recusa a andar. E se, para se manter de pé, você precisa soltar essa pessoa menos, faça isso, porque às vezes soltar é o maior ato de amor que existe. Amor por você e até por quem está caindo. Outro dia, Amanda me chamou para um café. Foi simples. Sentamos em silêncio por um tempo. Ela me olhou e disse: "Obrigada por ter ido embora." Eu sorri. Ela entendeu. Nem toda história precisa de reconciliação completa. Algumas só precisam de entendimento. E de espaço. Essa história não é só sobre uma amizade rompida, é sobre reconhecer quando nossas tentativas de ajudar se transformam em cumplicidade com o caos. É sobre enxergar que o amor sem limites pode nos destruir, mas também é sobre esperança, porque mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível que alguém decida mudar, e que a coragem de dizer basta plante uma semente que, um dia, floresça em algo melhor.